Ok, ainda nesse exemplo que nós vimos aqui, né, é importante que nós esclareçamos algumas coisas. Ele utilizou, por exemplo, essa chave com a variável total, e aí dois pontos, ponto 2f, tá? O que é isso aqui? Daí eu falei a palavra interpolação, né? Então, nós estamos na introdução ao Python. E o que é interpolação? Se você não vem de outra linguagem, o que é isso, tá? Então, se você estiver estudando junto com o ChatGPT e ele te jogar algo assim que você não entendeu, o que é que você faz? Vai lá, ó. Joga isso aqui, voltar lá, né? Nessa parte do código, eu não entendi porque antes de iniciar a impressão do total a pagar tem um F. E também não entendi porque depois de RS tem chaves e após a variável total tem dois pontos com 2F. Será que ele vai entender isso daqui? Hein? A dúvida como ela está? É muito importante a forma como você pergunta as coisas para ele, tá? Mas eu vou jogar dessa maneira e vou ver o que é que ele vai explicar, tá bom? Então vamos lá. No começo ele já informa aqui, ó. Essa sintaxe específica que você mencionou é conhecida como uma f-string. O F é de format, tá? Então, quando eu coloco um F antes da minha string é porque eu quero formatá-la, tá? O prefixo F indica que a string é uma f-string. Dentro da string que vai ser formatada, você pode incorporar variáveis ou expressões Python usando chaves, beleza? Que é também conhecida como interpolação, tá? Total é a variável que estamos incorporando na string. Tá aqui ela, ó. Dois pontos, ponto 2f é uma especificação de formato para o número. Neste caso, f indica que é um número de ponto flutuante, ó. E o ponto 2 indica que queremos duas casas decimais. Legal? Então, quando você vê f total a pagar, rs total 2.f, o Python substitui total 2.f pelo valor da variável total, formatando com duas casas decimais. Beleza? Ficou bem claro? Acredito que sim, tá? Neste caso aqui, nós temos um outro exemplo, ó, sem variável, tá? Exemplo f-string sem variável. Nome igual a Alice, na verdade tem uma variável que é o nome, né? Saudação igual a f, olá, nome, e o nome que vai aparecer é Alice, vai aparecer olá Alice, né? Tem sim uma variável aí, tá? Talvez ele queira dizer que não tem o 2f ali, não, nós não estamos formatando com casas decimais, não é uma variável de ponto flutuante, tá? Nesse exemplo, a string é usada para criar uma saudação personalizada com base no valor da variável nome, tá? Então, sim, tem uma variável que é a variável nome, né? As f-strings são uma forma mais legível e eficiente de formatar strings em Python, especialmente quando você precisa incorporar valores de variáveis ou expressões complexas nas strings. Elas foram introduzidas a partir do Python 3.6. Se estiver usando a versão anterior do Python, você pode usar o método format ou outras técnicas de formatação de string. A gente vai ver um pouco mais sobre strings no módulo específico, tá? Mas aqui então ficou claro por que ele colocou essa chave aqui, né? O 2f, que é para formatar uma variável de ponto flutuante, e porque começa com um f ali na frente, tá? Então, quando você estiver estudando, se ele colocar alguma coisa que você não entendeu, tá? Cara, não entendi isso, por exemplo, uma chave aí dentro de uma string, né? Põe lá e pergunta para ele que ele vai te explicar exatamente como ele fez ali pra gente, tá? Beleza. Aqui ele criou um array, né? Bem simples, depois ele criou
um objeto aqui, chave valor, tá? A chave é maçã, o valor é 2, a chave é banana, o valor é 1,5, né? E é por isso mesmo que ele encontra os valores aqui com base no item, tá? Ele procura por maçã, e aqui a chave é maçã, ele retorna o valor 2, né? É por isso que ele fez a soma certinha. Isso aí tudo ok. Mas a gente vai ver também sobre essas estruturas no módulo mais para frente. Legal? Perfeito. Então acredito que desse exemplo aqui tá tudo legal, né? Tá tudo certo. Quando você estiver estudando, você pode pedir para ele gerar mais exemplos, tá? Por favor, gere um outro exemplo usando for. E ele vai gerar um outro exemplo usando for, tá? Normalmente ele utiliza um exemplo bem completo, tá? Veja só, ele deu um exemplo, já deu quais foram as saídas, tá? Por favor, crie um outro exemplo usando while. Olha só, ele vai criar usando um jogo de adivinhação. Legal? Beleza, a gente pode perguntar assim, ó, é possível criar um jogo da velha usando os conceitos que vimos até aqui? E aí está, ó, tá criando o jogo da velha, com os conceitos que nós vimos até aqui, tá? While, for, if else, break. Beleza? Muito bem. Talvez uma coisa que nós não vimos aqui foi esse def ainda, né? Def, o que será isso? Tá? Que ele está criando uma função aqui. Né? A gente não viu sobre funções ainda. Então tá, não vou entrar no método de explicar isso aqui ainda, senão vai ficar complicado com base no que nós estudamos até este momento, né? Então beleza, nós vimos então todos os itens aqui do módulo introdução, tá? A apresentação do Python, criamos um Hello World, depois nós vimos aí quais são os tipos de dados do Python, os operadores aritméticos de comparação, estruturas de controle de fluxo, if, else e o elif, e os loops, o for e o while.